Revolta na Irlanda do Norte é motivada pelo Brexit. Beaufort, Irlanda do Norte. Michelle O'Dale foi forçada a receber os visitantes em uma sala de reunião no andar de cima, na parte de trás de Stormont, o edifício do parlamento em Belfast, com seus cartazes desbotados e cadeiras espalhadas, em forte contraste com a grandeza clássica das câmaras na frente do complexo. Mural pró-britânico em Beaufort, Irlanda do Norte, 4 de julho de 2021. Alguns unionistas dizem que o acordo Brexit criou uma barreira entre a Irlanda do Norte e a Grã-Bretanha. Líder do Partido Nacionalista Irlandês Sinn Féin O'Neill tinha acabado de deixar seu cargo de vice-primeiro-ministra do governo da Irlanda do Norte depois que o primeiro-ministro Paul Giva, membro do principal partido unionista, ou seja, o principal partido que apoia o status atual da Irlanda do Norte como parte do Reino Unido, renunciou abruptamente. Sob o acordo de compartilhamento de poder que rege o território, ela também perdeu seu posto automaticamente. Mas se a circunstância transformou O'Neill em desempregada temporária, também serviu para sublinhar uma importante mudança política da Irlanda do Norte. Presumir que as pesquisas atuais se mantenham. O Sinn Féin, com seus laços vertiginários com o paramilitar Exército Republicano Irlandês, o IRA, e o compromisso fervoroso com a unificação irlandesa, poderá se retornar o maior partido da Assembleia da Irlanda do Norte depois das eleições marcadas para maio. Isso faria o O'Neill, de 45 anos, a primeira-ministra e ajudaria a explicar por que Givan renunciou. Seu partido unionista democrático está desempenhado para animar seus eleitores antes da eleição. Sua questão mais sensível é o status comercial do Norte depois do Brexit, que é regido por um complexo acordo legal conhecido como Protocolo da Irlanda do Norte. Os unionistas reclamam que o protocolo, que exige verificação de fronteira de mercadorias comercializadas entre a Irlanda do Norte e Grã-Bretanha, gerou uma disputa entre o Norte e o resto do Reino Unido. Ao retirar seu líder do Stormont, os unionistas democráticos tentam pressionar o governo britânico, que está em processo de renegociação do protocolo com a União Europeia. Dizem que ao menos as regras comerciais sejam radicalmente revistas, não voltarão ao governo e a experiência da Irlanda do Norte do compartilhamento de poder entrará em colapso. Já nos cansamos das promessas de que a questão seria resolvida. Um sentimento ilegal que estão sempre pedindo que aguentemos, afirmou Gordon Lyons, de 35 anos, unionista democrático, atua como ministro da Economia do governo, que permanecerá no cargo até a eleição. O'Neill descartou a saída de Gillan como uma manobra imprudente. Ela se deu nos dias depois que os ministros unionistas Edwin Post declarou que o governo pararia de inspecionar bens agrícolas vindos da Grã-Bretanha, uma violação do protocolo. Um juiz decidiu que as verificações devem continuar até que a questão seja decidida no tribunal. Eles estiveram do lado errado do debate do Brexit. Agora estão trazendo sua disfunção para este edifício, declarou O'Neill. Por trás da teatralidade, no entanto, há uma disputa mortalmente séria pelo futuro da Irlanda do Norte, que poderia reverberar de modo amplo, desestabilizando não apenas a ilha, mas também as relações da Grã-Bretanha com a União Europeia e os Estados Unidos. Quase um quarto de século depois que o acordo de Sexta-feira Santa acabou com a violência sectária conhecida como Tea Troubles, o Brexit bagunçou a política da Irlanda do Norte. Poucos querem uma retomada dessa grande guerra de guerrilha de 30 anos que colocou principalmente nacionalistas católicos e republicanos buscando a unificação com a Irlanda contra os legalistas e unionistas, predominantemente protestantes, que querem permanecer no Reino Unido.
Mas as consequências do Brexit deixaram os unionistas irritados e divididos. Isso fez com o cenário político pender em favor de Sinn Féin, que se opôs ao Brexit e busca laços cada vez mais estreitos entre o norte e o sul da Irlanda. Isso parece uma conjuntura crítica. Não podemos negar o fato de que, 100 anos depois de sua criação, a Irlanda do Norte mudou fundamentalmente, comentou Cat Hayward, professora de política de Kean University em Belfast. Se o Sinn Féin ganhar o maior número de assentos, atualmente está 8 pontos à frente dos unionistas democráticos das pesquisas, o cenário mais provável seria uma negociação prolongada enquanto os dois partidos tentam descobrir como viver um com o outro. Alguns especialistas, porém, disseram duvidar que os unionistas democráticos participaram de um governo com quem representasse Sinn Féin como primeiro-ministro. Os protocolos da Irlanda do Norte não parecem ter o poder visceral de questões como linguagem. Trata-se de um arranjo técnico que surgiu de acordo com entre Londres e Bruxelas para evitar ressuscitar uma fronteira dura entre Irlanda, Estado-membro da União Europeia e Irlanda do Norte, que deixou a União Europeia como parte do Reino Unido. Para isso é necessário verificar as mercadorias que atravessam o mar da Irlanda vindas da Grã-Bretanha para o norte. O partido de Givão apoiou entusiasticamente o Brexit e concordou com relutância quando o primeiro-ministro Boris Johnson fechou o acordo sobre o protocolo, mas à medida que as checagens começaram a ser adotadas, os unionistas afirmaram que impunham grande ônus com uma análise amplamente citada estimando que o Brexit adiciona 850 milhões de libras ou 1,15 bilhão de dólares por ano em custos. Outros especialistas colocaram em dúvida esse número e apontam que a Irlanda do Norte se recuperou mais rapidamente da pandemia do que grande parte da Grã-Bretanha. Ainda assim, há um sentimento palpável de traição em relação a Johnson. Primeiro, ele prometeu aos unionistas que o protocolo não atrapalharia o comércio do mar da Irlanda e em seguida disse que o Reino Unido buscaria um acordo duro com a União Europeia, suprindo os protocolos se necessário para remover barreiras. Agora, no entanto, Johnson, envolvido em escândalos próprios em casa, teme iniciar uma guerra comercial com a União Europeia. Ele também reconhece que aumentar as tensões por causa da Irlanda do Norte antagoniza o presidente Joe Biden, que tem um interesse particular na preservação do acordo de Sexta-feira Santa. Quanto o negociador comercial linhador de Johnson, David Frost, renunciou em dezembro passado, em parte por causa da preocupação com essa postura mais suave no protocolo, foi substituído por uma figura mais leniente. Liz Truss, a secretária de Relações Exteriores, embora negociações permaneçam complexas, o Reino Unido e a União Europeia estão enfatizando o progresso que pareça menos propenso a discussões. A opção menos difícil para Boris Johnson é sacrificar a Irlanda do Norte, declarou David Campbell, presidente do Conselho da Comunidade de Legalistas, que representa grupos paramilitares pró-União que se opõem veementemente ao protocolo. Alguns desses grupos eram suspeitos de instigar confrontos com a polícia em abril do ano passado, quando se iniciou as tensões relativas ao protocolo. Em uma entrevista, Campbell insistiu que não era o caso, embora tenha advertido que se Londres fechasse outro acordo com Bruxelas, a mensagem que enviaria é que a única coisa que funciona é a violência. C. 2022, The New York Times Company.